Oi gente, tudo bem? Boa tarde a todos. Hoje a gente está aqui para falar de um assunto difícil de ser tocado, mas necessário, o suicídio. E a gente está aqui, nossa convidada é a Guísela Matos, fundadora do projeto Todos pela Vida. Tem uma experiência com suicídio, vocês vão conhecer, e ela está aqui agora para falar com a gente nesse momento. Bem-vinda, Guísela. Muito obrigada por aceitar esse convite. A gente está no mês de setembro, o mês que se faz um trabalho de prevenção e combate ao suicídio. E, com todo respeito, a gente te convida e te recebe aqui para você compartilhar com a gente a sua história de superação. Seja bem-vinda. Obrigada, Giovana, pelo convite. É uma honra poder falar sobre o assunto que é um tabu e que precisa, sim, ser falado. Gente, eu tenho alguns dados aqui que antes da gente entrar nas perguntas para a Guísela, eu gostaria de estar compartilhando com vocês. São informações que muitas vezes passa batido no nosso dia a dia e a gente não tem noção delas. Olha só, em 2019, no ano passado, 91 pessoas cometeram suicídio em Campo Grande. Mais de 1.600 tentaram suicídio e, na maioria delas, mulheres. Uma dessas vítimas dessa história trágica foi a Beatriz, infelizmente, filha da Guísela, de 14 anos. Era filha única e a morte da Beatriz, filha da Guísela, trouxe muita dor, que a gente não pode nem imaginar o que seja essa dor, mas ao mesmo tempo a Guísela idealizou um projeto, fundadora do projeto Todos pela Vida, uma história de superação e uma história que a gente vai compartilhar aqui com vocês. Guísela, muito obrigada por você estar aqui e eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse projeto Todos pela Vida. O propósito desse projeto, a finalidade desse projeto. Bom, Todos pela Vida surgiu pela comunidade da Unção Ágape. No mês de setembro do ano passado, após o suicídio da Beatriz, eu entrei em contato com uma líder dos membros da igreja, a Kelly Moura, e questionei se iria fazer algo para o Setembro Amarelo. E ela fez esse grupo, Todos pela Vida, onde nós fizemos uma reunião convidando a comunidade dali da Nova Campo Grande, Carioca, Cerradinho, para participar de um talk show. E nele nós falamos, falei da experiência do suicídio, da depressão, que eu também já sofri depressão por muitos anos, e do suicídio da Beatriz. E foi convidado, nele é convidado psicólogo, psiquiatra, pessoas que entendem esse meio da depressão. E lá nós esclarecemos, e o meu intuito maior é, com a minha experiência, poder ajudar outras pessoas. Então, tudo que acontece lá nesse grupo é para ajudar. O intuito é sempre ajudar e mostrar que podemos sim superar. E foi um trabalho, está sendo um trabalho, né, porque é um trabalho continuado, de superação da sua parte, porque isso é uma construção, né, é o dia a dia, pelo que a gente já conversou antes, né, Guísela? Você me contou que é um dia de cada vez, né? E a receptividade desse trabalho é boa, como que as pessoas estão recebendo esse apoio que você está dando junto com esse outro grupo? Olha, ainda é pequeno. Nós somos um grupo pequeno ainda, até porque o assunto depressão é muito tarjado como é frescura, falta de Deus,
preguiça. As pessoas que não sofrem com depressão gostam de julgar. E por julgar, acaba machucando ainda mais, empurrando ainda mais as pessoas. Então, o nosso trabalho é difícil, porque até colocar na cabeça, até para você que não tem, fica um pouco difícil aceitar que outra pessoa sim tem esses sentimentos, os desejos de morte, o excesso de tristeza, porque é com ela, não é com você. Então é muito solitária essa doença, né? É individual, é a pessoa, não é uma coisa que expressa. Agora, uma outra coisa, sabe, Priscila, que eu quero compartilhar com quem está assistindo a gente, ouvindo a gente pela live, é o número de crianças entre 10 e 19 anos, gente. Eu vou dar uma olhadinha aqui na minha colinha, porque eu andei pesquisando para a gente estar aqui conversando, que aumentou absurdamente, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a CESAL. Gente, isso é muito sério, é muito triste. Eu sou avó, eu sou mãe, e eu não consigo imaginar uma dor como a sua e como a de milhares de pessoas que passam ou que já passaram por um problema como esse. Eu vou abrir aqui meu coração um minutinho. Eu tive uma amiga muito próxima que cometeu suicídio. Eu tive uma sensação de impotência absurda. Estou falando da minha experiência. Então, assim, a impressão que me dá é que quando uma pessoa comete suicídio, ela estende para toda, ramifica, essa dor ela se estende para mais pessoas. Aí eu queria te perguntar, Priscila, na época da morte da sua filha, você procurou ajuda no serviço público de saúde e as pessoas próximas a Beatriz? Como foi isso? Vocês foram até o serviço público de saúde? Olha, no primeiro momento, nos primeiros dias eu busquei ajuda, consegui a ajuda psiquiátrica, a psicológica não, porque a psicológica, acredito eu, tem que ser individual, e o SUS fornece somente em grupo, então não é uma terapia isolada. O que a gente precisa naquele momento é uma coisa isolada, que é você e sua dor. Não precisa compartilhar naquele momento com várias pessoas. Pode ser sempre lá na frente, no futuro, ajude. Mas naquele momento, não. Então, assim, eu estou fazendo tratamento psiquiatra pelo SUS. Mas o psicólogo, no primeiro momento, eu fiquei 6 meses sem terapia. Até uma amiga apresentar um psicólogo, que ele fez uma taxa social para mim, sabendo da minha história. Só que eu não consegui continuar o tratamento. Hoje eu voltei a fazer o tratamento psicológico, mas por uma outra comunidade, que é a da Casa Satinê. E hoje eu faço esse tratamento, mas não é pelo SUS. Fala um pouquinho sobre a Casa Satinê. A Casa Satinê, ela atende a comunidade LGBTQI+. E eu me encaixo nessa família, então, por isso, eu faço o atendimento com eles. Psicológico. Certo. É gratuito? Sim, é gratuito. Ah, sim. Então, a gente tem dentro do nosso sistema de saúde único, que é referência no mundo, o SUS, os Centros de Atenção Psicossocial, que são os CAPs. O CAPS foi quem te atendeu, sim, com o psiquiatra. Sim. Mas você sentiu, pelo que a gente já conversou um pouco antes, né, necessidade de um atendimento psicológico. Como isso se daria para você, e você vê isso de importância para as pessoas que se relacionavam com a Beatriz também? Porque eu estou entendendo que a gente está falando de uma questão de saúde pública. Porque pelos números que nós temos, é uma doença e ela precisa ser encarada como tal. Então, a gestão pública, ela precisa ter um olhar mais amoroso para com o ser humano. Porque existem doenças como a depressão que você está relatando, que é muito solitária.
E é uma doença, é uma questão de saúde pública, né? E no CAPES você sentiu a necessidade e a falta de ter um acompanhamento psicológico além do psiquiátrico, certo? Certo. Então, me fala uma coisa, o que você sugeriria então? Você tem esse tratamento lá, você continua fazendo, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa assistência da saúde pública com você e da tua sugestão com o que poderia ser, o que você sente falta para que as pessoas possam entrar nesse debate aqui em Campo Grande, né? Vamos conversar sobre depressão, desmistificar. Primeiramente, a depressão tem que ser tratada não só por remédios, não só com o médico psiquiatra. É o conjunto, é o psiquiatra e o psicólogo. Tem que ser os dois juntos. Um sozinho não vai ajudar o outro, tem que ser os dois, é um conjunto. Então, só eu conseguir a parte do psiquiatra que vai me tratar com remédios, a única coisa que vai servir para mim é ficar tocada. E os meus sentimentos vai continuar o mesmo. Então, não vai diminuir, não vou conseguir superar. Por isso, precisa sim do psicólogo para a gente tratar, para amenizar a dor, para conseguir tirar essa dor, conseguir fazer que nem eu, graças a Deus, consegui, com a ajuda da comunidade da Unção Ágape, tirar um pouco, mostrar um pouco dessa minha dor para tentar ajudar outras pessoas. Então, isso me ajudou. Falar, a morte da minha filha foi muito dolorida, é muito dolorida. Então, eu procuro fazer essa dor se transformar numa força, para que outras mães não sintam o que eu sinto. Porque a pior dor da minha vida é essa. E é uma dor muito constante, porque tem dia que eu estou bem, mas tem dia que eu não consigo nem levantar da cama. Tem dia que eu estou numa tristeza tão grande, numa saudade imensa, que eu preciso desabafar. Então a depressão, a dor, não só a minha, mas das pessoas depressivas, precisa falar. Muita gente se guarda, por isso que acaba tendo depressão. Não só, a gente precisa falar, precisa não esconder os sentimentos. A depressão é muito, dizem que é a doença da alma, porque é muito individual, é uma coisa individual. Eu sinto, mas eu posso olhar para você e estar sorrindo. Então, você não vai saber se eu não te falar. Então, o melhor remédio é sempre falar. Nós sugerimos sempre falar, independente se eu me identifico com você, eu falo. Então, assim, se você pegar, me abrir com você e você acabar me criticando, eu vou ficar retraída e você acabar falando alguma coisa que eu não goste, que me deixe pior, mais para baixo. Nisso daí eu posso, se eu estiver num grau muito alto de depressão, de tristeza, isso daí, o que você me falar pode me empurrar, vai fazer com que eu me sinta um nada e eu queira cometer o suicídio. Gente, a gente está conversando aqui, retomando para quem talvez tenha entrado agora há pouco tempo, com a Gisela Matos. Ela tem 32 anos, é uma pessoa que está superando, uma mulher, uma vencedora, uma lutadora que está superando uma tragédia. Como ela mesma me falou, por isso eu estou usando a palavra. E olha, vou confessar para vocês que está muito difícil segurar aqui a emoção, porque apesar de eu já ter ouvido, ter conversado, é uma história muito triste, muito trágica e que tem assolado inúmeras famílias em Campo Grande. É uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública. A gente precisa se atentar para isso. Campo Grande teve um orçamento aprovado no ano passado, que está sendo executado neste ano de 2020, de 4,3 bilhões de reais. E
como eu disse antes, eu vou dar uma olhadinha nas minhas anotações aqui para não perder os números, tá, gente? Nesse sentido, será que esse orçamento ele não é o suficiente, não está sendo o suficiente, ou não está sendo bem distribuído para que a gente atenda essa parcela da população? Ou será que realmente a gente precisa falar mais? O que a Gisela me falou, que é muito importante, é a gente quebrar esse tabu e olhar de frente para essa doença. Uma doença que assola famílias, não apenas aquela pessoa que tirou sua própria vida. Aí, Gisela, eu quero te fazer uma outra pergunta, né? Você sente um distanciamento do poder público com relação a essa assistência? A Câmara de Vereadores, as secretarias, como que está isso? Porque a gente tem um tratamento, tem ali, né, os CAPs que estão dando essa assistência. Mas, às vezes, vocês que estão passando pelo problema, as pessoas que passam, precisam chegar e dizer, olha, talvez por aqui fosse mais fácil da gente estar trabalhando toda essa dor, né? Os vereadores, como que é essa relação de vocês nesse setembro que a gente está aí, vamos tocar a buzina para ver se desperta a consciência? Olha, a depressão não é só no setembro, é o ano todo. Então, o fato é que o povo vai no setembro, mas tem que ser falado mais, e eu sugiro que tenha muito mais psicólogos, porque a rede pública não atende a psicologia. Tanto é que a Uniderp, ao CDB, ao Unigran, tudo eles fornecem com os estagiários essa psicologia, mas é difícil porque a demanda, o pedido é muito e eles não estão aguentando. Por quê? É muito? Porque não tem no SUS. Por não ter no SUS, acabam indo para essas universidades. Porque são pessoas que estão se formando, então eles estão fazendo os estágios. Então, já fui tratada lá na Uniderp. E me ajudou muito. Então, assim, essas universidades estão proporcionando, mas a demanda é muito grande. A demanda. Então, a lista de espera é imensa. Sim. Muitos e muito tempo esperando. Até lá, se você está num grau de depressão muito alta, está num risco, dando risco para si e para outras pessoas, então está bem falha, né? E assim, eu estou lembrando aqui de uma outra coisa que você me falou agora há pouco, antes da gente começar a live, que eu acho que é interessante você compartilhar. Que muitas vezes a pessoa que tem depressão, ela não aparenta de forma alguma, que aí é um problema sério também. Que você comentou de um comediante, eu queria que você relatasse assim rapidamente pra gente. Creio que a maioria conheça o Whindersson, o comediante. Ele sofre depressão e quando ele abriu para todo o Brasil, foi muito criticado. Se ele, que tem dinheiro, tem toda assistência, tinha na época uma mulher bonita, sofria com a depressão, porque nós não podemos sofrer. Mas ele foi muito atacado. Ele foi muito atacado. Então, as pessoas hoje têm medo porque vai compartilhar, acaba sendo atacada. Atacado de que forma? Por quem? Para que o pessoal... Ela é atacada por outras pessoas que não sentem. Nunca viveram, nunca sentiram a depressão, nunca tiveram depressão. Então elas falam, é falta de Deus, você é vagabundo, toma vergonha na cara, vai buscar alguma coisa para fazer, levanta dessa cama. Você não chega de uma pessoa que está com diabetes, com uma gripe e fala, levanta da cama aí, isso daí é frescura, se você levantar você vai sarar. Você não fala isso. Você manda eles procurar. Uma pessoa com diabetes vai o quê? Procurar uma ajuda médica para ter essa assistência.
Se você está com uma gripe, você vai buscar o médico para tratar dessa gripe, para não piorar. Isso mesmo. Então, assim, quem é hipertenso vai tratar. Então, assim, por que a depressão é só frescura, você tem que levantar da cama, força? Então, é um preconceito que a sociedade, de modo geral, tem com a doença. Sim, a maioria sim. É um preconceito. Só, porque se você falou que não se fala porque é um tabu, não se fala se é um tabu, é um preconceito. Então, a gente precisa desmistificar, é isso? Sim, precisa sim ser falado. A maioria, o SUS fala, até as reportagens na época que começaram a divulgar, falavam que não podia falar muito da depressão, porque você está incentivando. Você está incentivando a outra pessoa. Se falasse de suicídio, você está incentivando. Mas olha, hoje na internet, se você digita lá como se cortar, como se enforcar, está tudo na internet. Você tem, então, se você tem a chance de prevenir, então você tem que ir atrás e se informar mais. Para mim, isso daí é muita falta de informação, muito preconceito com as pessoas que sofrem a depressão. Porque você não sabe o tamanho da dor dessa pessoa. E essa dor, quando ela está com a pessoa que sofre a depressão e pensa em suicídio, ela não está pensando em se matar. Ela não está. Ela está querendo acabar com aquela dor, com aquele sofrimento. Então as pessoas têm que prestar atenção ao redor. Aquela pessoa que pega e fica lá isolada, ou que está feliz, tem hora que fala assim, só queria dormir e não acordar. Esse mundo para mim não faz sentido, eu não sirvo para nada. Esses tipos de coisas, de palavras, são faladas por pessoas depressivas. Então a gente precisa prestar atenção nesses sinais. Não é só isso. A pessoa com depressão acaba diminuindo o apetite. A Beatriz, uns dias antes, ficou quase uma semana sem conseguir comer. Eu tinha que obrigar ela. Eu ia te perguntar isso agora, entrando já. Você já deu a deixa para fazer a pergunta. A sua filha fazia tratamento contra a depressão, que você me falou. Mas esse tratamento era pelo serviço público? Vocês tinham outra assistência? Como que funcionava o tratamento da Beatriz? Sim, ela começou pelo SUS. Só que ela estava no início. Então a psicóloga que atendia ela não conseguiu identificar que ela estava com depressão, porque na época ela já tinha relatos que ela se cortava. Então, pessoas também. Se você vê uma pessoa demais, mas nesse calor que está de casaco, se você levantar o braço, o casaco e olhar o braço dela, pode estar sinais. Isso daí é alguns sinais, entendeu? As pessoas. A Beatriz ficou sem comer alguns dias. Eu não prestei atenção nisso, eu achava que era frescura por ela não estar comendo. Eu falava, ela quer chamar minha atenção. Então, assim, eu também fui falha nessa parte, por não perceber o que estava acontecendo com minha filha naquele momento. Mas se você não tem o conhecimento, como é que você vai dizer que você teve falha? E é justamente isso que eu acho que a gente está propondo em trazer agora, a discussão sobre a vida na cidade, né? Então, a vida na cidade é tudo, é aquilo que tem de bom e o que tem de ruim. E onde estão essas coisas boas e ruins? Com os seres humanos, naquilo que a gente faz no nosso dia a dia. E as doenças fazem parte da nossa vida. E a depressão é uma delas. Então, eu vejo assim, Gísela, não é o que você deixou de fazer ou de ver, era a falta de conhecimento que você tinha, assim, né, pelo que você está falando. Aí, a gente está caminhando para o nosso tempo final, né, e eu não tenho nem palavras, mas a melhor palavra é muito obrigada mesmo, na expressão de coração, de você ter aceitado, de expor a sua vida, de expor o seu trabalho, de trazer a sua dor aqui e compartilhar com a gente, porque
faz parte da vida cidadã ajudarmos uns aos outros, né? E eu espero que a gente possa ter contribuído um pouco com isso. E aí eu queria te pedir para conversar aqui com a gente, para falar para todos nós uma mensagem, um ensinamento, a sua mensagem de superação. Olha, para mim foi Deus na minha vida, porque se Ele não tivesse me sustentado, hoje eu não estaria aqui. E agradecer muito à comunidade da Unção Ágape que me acolheu a todo momento e criamos esse Todos pela Vida para ajudar outras pessoas e falar para as pessoas que sofrem depressão, procure ajuda, fale. Se você confia em alguém, vá lá, converse com essa pessoa. E você que está ouvindo, não critica. Isso é muito importante. Ouça. A pessoa que se abre simplesmente quer que você ouça, abrace ela, é só isso. Não precisa criticar, não precisa falar nada. É simplesmente acolher. Tenha empatia com a dor da outra pessoa. O que pode ser coisa pequena para você é grande, é um monstro para a pessoa depressiva. Então, aprenda a ouvir e quem puder se sentir à vontade, fale. Falar é a melhor solução. Obrigada. Aí, eu queria te fazer uma pergunta com relação, eu pedi suas considerações finais, mas me desculpe, eu cometi uma falha. Não falei sobre esse trabalho, se as pessoas têm acesso a esse trabalho que vocês fazem Todos pela Vida, se tem como quem está participando hoje acessar vocês, para conhecer esse trabalho, ou às vezes até mesmo para ser voluntário, ajudar outras pessoas que passam por isso. Então, Todos pela Vida, nós fazíamos de 3 em 3 meses a reunião. Certo. E lá a gente levava pessoas para falar da sua luta, para tentar ajudar outras pessoas. Então, é a comunidade Unção Ágape. Nós, esse mês ainda não estamos, vamos fazer, mas ainda não, estamos no preparativo ainda para ver como que vai fazer, porque antes era presencial. Então estamos vendo se vai ser uma live, alguma coisa assim, e quem vai ser chamado para falar um pouco mais sobre a depressão e sobre o suicídio, entendeu? Sim, se você quiser deixar algum contato, alguma coisa, a gente pode estar colocando depois nas redes sociais para as pessoas acessarem. Se for dessa forma que as pessoas podem chegar até vocês, né? Porque muito provavelmente a gente vai estar com pessoas assistindo que talvez estejam passando por esse problema ou conheçam alguém que esteja passando por essa doença. Muito obrigada, Gisela, e vamos dar um recadinho final aqui, né, para os nossos amigos que estão aí nos assistindo. Bom, gente, essas histórias tristes também fazem parte da nossa vida no dia a dia na cidade. E a gente precisa arregaçar as mangas e trabalhar para que a gente tenha uma sociedade saudável e feliz. Para isso, a gente precisa conquistar espaços. E só se conquista espaços conhecendo os problemas do dia a dia. Por isso a Gisela está aqui, com todo o seu amor e com toda a sua dor, trazendo essa vivência muito forte, trágica, real e com uma necessidade absurda de que o olhar do poder público se volte realmente para essa doença. Isso é muito sério. A gente está no mês de conscientização do suicídio. A sociedade se modernizou. Até a imprensa começou a falar sobre suicídio há pouco tempo, há uns 2 anos, porque realmente é um tabu ainda e um preconceito dentro da nossa sociedade. A gente se moderniza em tantas coisas e deixa tantas outras para trás. E é por aí que eu acho que a gente precisa abrir a nossa mente, abrir o nosso coração e ouvir essas realidades. Bom, precisamos debater esse assunto como tantos outros. E eu gostaria de solicitar, de sugerir àqueles que se interessarem, de deixar suas opiniões, deixarem suas contribuições, suas críticas. Se quiserem saber mais, a gente vai voltar a falar nesse assunto
durante esse mês de setembro. O meu nome é Giovanna Sbaraini, eu sou pré-candidata a vereadora por Campo Grande, pelo Democratas, e eu gostaria de dizer uma coisa para vocês, para a gente fechar o assunto. Não é só esse assunto tão relevante e tão importante. Nós precisamos conversar sobre o que é uma cidade na sua estrutura fundamental, que é o cidadão. O cidadão é um indivíduo e o ser humano precisa ser olhado por todos os seus aspectos, com respeito, dignidade e direito à vida. Então, muito obrigada, termino com isso. Mais uma vez, muito obrigada de coração, Lícera. Que Deus abençoe você e toda a sua família e todos aqueles que passam por esse problema. Que o amor triunfe sempre, né, gente? Muito obrigada a todos, obrigada por estarem com a gente aqui acompanhando e até a nossa próxima live. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.